esta edição especial da I24 Notícias em Inglês. Eu sou Nicole Zedek, falando com vocês de Nahal Oz, enquanto marcamos 2 anos desde o massacre do Hamas em 7 de outubro. A comunidade do Kibbutz foi uma das mais atingidas naquele sábado sombrio. Enquanto gravamos este especial de 2 anos, combates intensos ocorrem a poucos quilômetros atrás de nós, na cidade de Gaza. Enquanto isso, seguem intensas negociações por um cessar-fogo em Gaza. Claramente, os ataques de 7 de outubro ainda definem a segurança, a diplomacia e a vida cotidiana de Israel. Vamos discutir todos esses temas comigo na próxima hora. Estou com 3 rostos conhecidos da I24. Notícias em inglês. Danny Ayalon, ex-embaixador de Israel nos Estados Unidos da América e ex-vice-ministro das Relações Exteriores. O tenente-coronel da reserva Jonathan Conrigues, ex-porta-voz internacional das Forças de Defesa de Israel e pesquisador sênior da Fundação para a Defesa das Democracias. E nossa correspondente sênior para o Oriente Médio, Ariel Osrian. Senhores, obrigada por estarem aqui neste dia importante para debatermos temas relevantes. Danny, quero começar com você. Uma pergunta ampla para começarmos essa conversa. Porque 2 anos depois, quando você olha para trás, para o dia 7 de outubro, o que você acha que mais mudou para Israel? É a segurança, a diplomacia ou o próprio senso de identidade de Israel? Eu diria todas as alternativas, Nicole. O massacre de 7 de outubro foi o dia mais sombrio para o povo judeu desde o Holocausto há 85 anos. Sem dúvida, é o dia mais sombrio para Israel desde sua restauração em 1948. Fomos pegos desprevenidos de surpresa. Então, de muitas maneiras, foi resultado de negligência, arrogância e... Isso foi apenas um lembrete de voltar à realidade do Oriente Médio, onde se você não pode se defender, está acabado. Você é massacrado. E desde então Israel se recuperou de forma impressionante. Então, o que aconteceu como uma batalha local aqui, onde estamos em Nahal Oz, perto de Gaza, realmente mudou o Oriente Médio de muitas maneiras e de forma muito fundamental. Você sabe, um dos objetivos do Hamas, além de matar judeus, era sabotar os acordos de Abraão. Eles sobreviveram. E não só isso, agora o excesso xiita iraniano está praticamente em baixa. E então, do ponto de vista geopolítico, Israel está muito melhor agora. Ainda lamentamos todas as perdas. Certamente. E você levanta uma questão muito interessante, Dani, que eu gostaria que você respondesse, Jonathan. Porque 2 anos depois, os israelenses ainda se perguntam: como o sistema de inteligência mais sofisticado do país, o sistema de defesa mais sofisticado, bem aqui, nessas comunidades de kibbutz, como eles deixaram passar algo tão grande quanto o 7 de outubro? 2 anos depois, já temos resposta para essa pergunta? Acho que os israelenses ainda estão esperando. Israelenses e judeus ao redor do mundo, pais de soldados solitários, etc., ainda estão esperando por essa investigação oficial para realmente trazer à tona tanto o alto escalão quanto o nível tático de como isso aconteceu e como pudemos falhar tão gravemente. E eu acho que nós falhamos. Nós, as forças de defesa de Israel e todo o aparato de segurança, fracassamos de forma espetacular e horrível. De acordo com o meu entendimento, com base no que ouvi, li, entrevistei e nas informações às quais tenho acesso, eu diria que foi, antes de tudo, uma mistura de nos convencermos de que tínhamos um bom entendimento e controle sobre o nosso inimigo. Acho que racionalizamos o comportamento deles e subestimamos suas capacidades. Nós interpretamos completamente errado as intenções estratégicas deles e achamos que, se conseguíssemos mantê-los no caminho do desenvolvimento econômico e estabilizar a faixa de Gaza, isso os pacificaria e faria com que eles desistissem de sua doutrina jihadista. Eles não desistiram e o Hamas manteve sua doutrina jihadista e o objetivo de destruir o Estado de Israel. Acho que nos contamos histórias falsas, mas que seguiam a narrativa ocidental de 2 estados, coexistência pacífica e um entendimento básico errado do nosso bairro.
e isso nos levou a minimizar o que os militares viam, o que a inteligência via, os diferentes sinais de alerta que foram levantados e a justificar de forma errada que o que estávamos vendo não era realmente o que estava acontecendo. E por último, para deixar esse contraste bem claro, eu diria que se tivéssemos tratado a ameaça vinda de Gaza com metade da seriedade e vigilância com que tratamos a ameaça do Hezbollah e dos iranianos, eu não acho que o 7 de outubro teria acontecido da forma grave que aconteceu, ou talvez nem tivesse acontecido. E eu fico feliz que hoje o maior e mais letal inimigo que tínhamos em nossas fronteiras, o Hezbollah, está enfraquecido, ainda de joelhos e em apuros estratégicos. Isso é bom, é um bom resultado do 7 de outubro, mas é claro, fico muito triste de estar neste lugar e de lembrar tudo o que aconteceu aqui a apenas algumas centenas de metros em Nahal Oz e em todas as outras comunidades. É muito difícil estar de volta aqui e lembrar o que aconteceu há 2 anos. Este ano, ao contrário do anterior, há um sentimento de resiliência e reconstrução. É isso que diferencia 2 anos de um. 2 anos depois, muitos dos moradores voltaram para essas mesmas comunidades de kibbutz, por mais difícil que seja. Vamos ver algumas dessas histórias. 2 anos após 7 de outubro, Adele Reimer está de volta em casa no kibbutz Nirim, uma das comunidades devastadas durante o massacre do Hamas. Chamávamos esse lugar de 95% paraíso. Para mim, estar de volta em casa, apesar de tudo o que está acontecendo, eu recuperei um pedacinho do meu paraíso de 100%. Esse paraíso quase foi perdido. Recebemos uma mensagem no nosso sistema interno dizendo que Israel foi invadido. Saiam dos seus quartos seguros, tranquem todas as portas e janelas e depois voltem para o quarto seguro e se tranquem lá dentro. Em 7 de outubro de 2023, Adele e seu filho sobreviveram ao se trancarem no quarto seguro. A única maneira de manter a porta do quarto seguro trancada de verdade é puxando a maçaneta com força e rezando para que quem estiver do outro lado da porta não seja mais forte do que você. Adele e o filho viveram horas de medo naquele quarto seguro. Eles estão incendiando nossas casas. Onde está o exército? Onde está a polícia? Onde estão as pessoas que deveriam vir nos salvar? Isso foi há 2 anos. E mesmo tendo voltado para casa, o senso de segurança dela mudou. Troquei as janelas da minha casa por modelos mais grossos, com persianas elétricas, para poder fechá-las e me sentir mais segura. Eu sei que uma metralhadora ou um lança-foguetes vai atravessar isso como se fosse manteiga, mas ainda assim me dá uma sensação maior de segurança. Sentir segurança em algo tão simples quanto uma fechadura no cômodo mais seguro. Então tem essa pequena trava de metal que você abaixa e a porta não pode ser aberta. Quão eficaz é? É um pouco mais seguro? Um pouco. Podem quebrar a maçaneta ou atirar pela porta. Quer dizer, eu não sei, mas qualquer coisa. Cada pequena camada extra de segurança é boa. 5 dos vizinhos dela foram assassinados. 5 membros da comunidade foram sequestrados para Gaza, com amigos próximos do kibbutz perto de Oz, Judy Weinstein e Gary Hidai. Então, assim que eu peguei minha plaqueta de identificação para trazê-lo para casa agora, eu mandei gravar os nomes deles no verso, assim, quando eles voltarem para casa, eu poderei entregar para eles. Mas em dezembro, nos disseram que eles tinham sido assassinados em 7 de outubro e que seus corpos tinham sido levados como moeda de troca. Em junho, as forças de defesa de Israel recuperaram seus corpos. Adele afirma que o trauma varia para cada pessoa, inclusive em sua família. É respeitado que cada pessoa passou pelos seus próprios traumas e tem sua própria maneira de lidar com isso. Minha maneira de lidar com o trauma é falando sobre isso, escrevendo sobre isso, dando entrevistas, escrevendo em blogs e fazendo vlogs. E a maneira da minha filha de lidar com isso era não falar sobre o assunto. Ela quase perdeu seus 3 filhos naquele dia. Os terroristas estavam em... Ela está separada do marido. Ele é um dos primeiros socorristas, então estava com uma arma. As 3 meninas estavam com ele à noite. Os terroristas entraram, ele os matou em frente à porta do quarto seguro. Se ele não estivesse com uma arma, eles teriam sido mortos ou sequestrados. 2 anos depois, a filha dela ainda não foi ao kibbutz.
Ela tem vários traumas em Trobani e não consegue lidar, nem esteve aqui ainda. E eu não pergunto quando ela vai vir, embora eu adorasse sentar aqui na varanda com ela e vê-la aproveitar. Mas vai ter que ser no tempo dela. Os netos dela também guardam lembranças daquele dia. A do meio estava com um ventilador de mão que estava esquentando. E ela sentiu o cheiro e disse para o pai: "Isso cheira como o cheiro que ficou depois que você atirou no terrorista." Por meses, Adele e sua comunidade ficaram deslocadas, passando de hotéis a apartamentos em Beersheba. Viver como refugiada em sua própria casa, em seu próprio país, é muito difícil planejar as coisas. Você não pode planejar nada, nada depende de você. Por isso, ela voltará em fevereiro de 2025, junto com a maioria da sua comunidade, até o verão. A comunidade constrói resiliência, e resiliência é o nome do jogo. Hoje, novas casas já estão surgindo das cinzas. Não esperava que isso acontecesse tão rápido. Estou muito orgulhosa da minha comunidade. Adele diz que ainda vive com os ecos do dia 7 de outubro, mas sua determinação e comunidade a impulsionam. Houve momentos em que sou simplesmente levada de volta àquela época. E é tão vivo, tão real e está acontecendo agora. Você não pode simplesmente se afundar na tristeza. Com certeza as pessoas que perdemos não gostariam que fizéssemos isso. Para alguns, resiliência é reconstruir. Para outros, a dor ainda é recente. 2 anos depois, o Sul segue dividido entre quem voltou para casa e quem não conseguiu. Conversei com 2 moradoras de Nachois que vivem há 2 anos em Mishmar Hamek, norte de Israel, e dizem não saber quando poderão voltar para casa, física ou emocionalmente. Estamos sentadas aqui em Mishmar Hamek. É lindo, mas não é Najam. Como tem sido para vocês nesses últimos 2 anos aqui? Nós nos sentimos seguros todos os dias aqui. Sentimos que somos bem-vindos, sentimos amor, mas eu sou uma convidada. Isso aqui não é meu. Semana passada, por acaso, estava em Nahaloz, sentada com pessoas que ainda moram em Mishmar Emek, e todos nos olhamos tipo, Então é assim que é sentir que você pertence a algum lugar. Você sente que conseguiu manter o seu senso de comunidade de Nahaloz aqui, mesmo estando tão longe de Nahaloz em si? Nahaloz é um lugar onde sempre tivemos esses desafios de segurança e sempre havia algo para superar, para lidar. Acho que isso nos uniu muito, nos tornou uma comunidade muito unida e próxima. Então isso se tornou uma parte muito forte da nossa identidade e carregamos isso conosco para onde quer que vamos. Com a comunidade de Nahaloz, então, agora que 45% da comunidade voltou e o restante ainda permanece aqui, em Mishmar Haemek ou em outros lugares do país, como vocês mantêm esse senso de comunidade agora, 2 anos depois, estando mais divididos? Acredito que nem todas as pessoas evacuadas vão voltar. Espero que 80% a 90%. Mas todo mundo sente falta. Todo mundo quer voltar. Todo mundo sente falta da comunidade, das pessoas. Então eu espero que muitas pessoas venham simplesmente porque precisam disso. O que está te impedindo de voltar, então? Uma das razões é o fato de que ainda não estou convencido de que é totalmente seguro levar meus filhos para morar lá novamente. A guerra ainda está acontecendo, é muito intensa e está muito próxima de Nahaloz. Fica a 700 metros de distância das nossas casas ali. E outra coisa é a cura psicológica deles pela qual eles têm passado e a minha própria cura psicológica pela qual tenho passado desde aquele dia. É um processo longo e muito difícil e nós conseguimos e alcançamos conquistas muito importantes com esse processo, com meus filhos, comigo mesmo e com minha família, e eu não jogaria isso fora. Ouvir aquelas bombas explodindo, aqueles projéteis de canhão assobiando pelo ar, metralhadoras disparando, você pode imaginar, é como um campo de batalha. O transtorno de estresse pós-traumático é muito complexo. Os gatilhos vêm de várias coisas diferentes e quero que fiquemos mais fortes antes de voltarmos. Acho que o primeiro teste será quando estivermos lá com a família e tocar a primeira sirene.
Como vai ser isso? Mas o que vai ser preciso para você voltar? O que você precisa do Estado de Israel e também das suas próprias famílias? Agora, basicamente, seria preciso o mundo acabar. E nós realmente esperamos a libertação dos reféns. Um dos nossos amigos ainda está lá, Omri Meran, e eu não consigo ver como alguém pode esperar que a comunidade se reconstrua com um de seus membros nessa condição tão perto. É realmente impossível. Então essas duas coisas são basicamente os requisitos mínimos para eu voltar. É difícil, mas simples. Acabem com a guerra e tragam eles para casa. Vamos tentar nos curar. Não houve investigação sobre as enormes falhas que causaram essa catástrofe. Como eles esperam que eu traga meus filhos para um lugar onde tudo falhou e ninguém fez essas perguntas importantes? Pensando no futuro, então, você consegue se imaginar e imaginar sua família em Nahalós? Nós sentados e fazendo essa entrevista em uma área segura bem ao lado da fronteira com Gaza? Quando você mencionou área segura, já me vejo indo até lá e tendo essa conversa. Nahalós é um ditado, 95% paraíso, 5% inferno, falamos isso há anos, certo? Então, a gente realmente espera chegar na parte que é muito, muito boa. Não é 95%, é 100% do tempo. Nos últimos 2 anos, os 5% se tornaram nossos 100%. Tantos lugares ao redor do mundo já viram o fim de suas guerras. Sim, e nós também veremos. E essa aqui também. Então, claramente, ainda há muitas ceias. Há muitas perguntas pairando no ar. Uma grande dúvida para esses moradores é quando e como finalmente vão se sentir seguros no sul. Dani, além do cessar-fogo, enquanto ouvimos o que ocorre em Gaza atrás de nós, o que precisa mudar no sul para que esses moradores se sintam realmente seguros? Tanto os que já voltaram quanto os que ainda não. É impressionante que a maioria tenha voltado. Aliás, há uma grande fila de voluntários que gostariam de vir e se estabelecer aqui, construir suas casas e trazer suas famílias para cá. Isso mostra, creio eu, a resiliência israelense, ou como disse Golda Meir, estamos aqui e lutamos assim porque não temos outro lugar para ir. Então, isso é realmente o ápice do espírito israelense, eu diria. E eu diria que para um bom resultado dessa miséria do dia 7 de outubro, deveríamos ver uma Gaza totalmente nova e reformada, onde o Hamas não esteja em lugar nenhum, que nunca mais volte a aparecer por lá. Deveríamos ver o desmantelamento de todos os túneis, a desmilitarização com a coleta de todas as armas, tudo o que restou lá, e a desradicalização de Gaza. E para isso, acho que vamos precisar de um plano real de 5, 10, até 20 anos, porque isso não vai acontecer da noite para o dia. E temo que o que vimos possa impactar de forma negativa as próximas gerações de palestinos. Então, continuamos, temos que ser vigilantes e temos que garantir que qualquer resultado político não dê nem aos palestinos, certamente nem ao Hamas, qualquer tipo de recompensa. Muitos dos nossos telespectadores têm dificuldade em entender essa ideologia radical islâmica do Hamas presente em Gaza, mesmo 2 anos depois. Ela está menos presente ou o que o futuro reserva? Sim, eu acho que quando Mohammed bin Salman, na Arábia Saudita, começou a tentar reformar seu país, ele avaliou a situação e começou a reformar 2 sistemas principais, porque entendeu que eles eram o terreno fértil para o extremismo islâmico radical. Se ele não mudar ali, não haverá mudança sustentável de longo prazo no país. Esses 2 sistemas eram o educacional e as mesquitas. O mesmo ocorre em Gaza. Gaza tem sido um terreno fértil para o islamismo jihadista há gerações. As escolas, os lugares onde as crianças são doutrinadas em Gaza, administradas pela UNRWA, são realmente uma linha de montagem para a próxima geração de terroristas. Quando falamos de ideologia e futuro, concordo totalmente com o embaixador Alon, tudo o que ele diz é verdade. Eu acrescentaria isso para deixar claro. A UNRWA deve ser dissolvida e deve ser expulsa de Gaza o quanto antes. Nenhuma mudança significativa e duradoura acontecerá em Gaza sem que a UNRWA seja desmantelada e que os palestinos lá sejam informados de que não são mais refugiados.
Vocês são pessoas não vítimas. Vocês têm a capacidade de moldar o próprio futuro e não devem ficar esperando por esmolas de outras pessoas. Vocês são donos do próprio destino, são responsáveis por ele e serão responsabilizados por suas ações. Ariel, ainda não há resposta para o dia seguinte, o que torna tudo mais difícil ao falarmos sobre o que precisa acontecer. Se o Hamas for destruído, o que o substituirá? Israel pode se dar ao luxo de ter outro vácuo de poder em Gaza? Faixa. Certo, Nicole, como você disse, já se passaram 2 anos desde o início desta guerra e ainda não há resposta, mas essa pergunta existe desde o primeiro dia e vimos uma falha completa por parte do governo israelense em apresentar um plano coerente que detalhe as legítimas demandas estratégicas de segurança de Israel para o futuro, obviamente com consultas aos seus parceiros. O que é que estamos vendo agora? Acho que a visão mais clara para o futuro é o que o presidente dos Estados Unidos da América, Trump, colocou na mesa, o chamado Plano de 21 pontos. Mas, no fim das contas, a principal questão é que não existe vácuo político dentro da faixa de Gaza. Se você quer se livrar do governo jihadista genocida do Hamas, precisa colocar alguma alternativa no lugar. E Israel não conseguiu encontrar essa alternativa. Mas, enquanto isso, vimos que no cenário global, liderado por potências regionais como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, eles estão preparando a autoridade palestina. E então, queira Israel ou não, nesse plano de 21 pontos de uma forma ou de outra, e sob um nome ou outro, a autoridade palestina está sendo reintroduzida na faixa de Gaza. Atualmente, há 10.000 agentes de segurança sendo treinados no Egito para assumir o controle no local como força policial, onde esse plano de 21 pontos estipula que também haverá uma força internacional árabe de manutenção da paz que estará nas fronteiras. Ou seja, de acordo com o que esses países árabes que se reuniram, os líderes se reuniram com Trump, à margem da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, é isso que eles querem ver. Então parece que, queira Israel ou não, toda a comunidade global que está pressionando por essa visão do dia seguinte em Gaza está mirando e preparando a autoridade palestina para assumir o controle. Isso é algo que o primeiro-ministro Netanyahu diz desde o início. Sem Abbas, esse é o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, e agora o Hamas. Mas a realidade no terreno provou que não existe um terceiro elemento nisso. Não importa o quanto Israel tenha tentado. E parece que é a comunidade internacional que está impulsionando a autoridade palestina e vai caber a Israel decidir se rejeita completamente toda essa proposta ou se engole esse sapo. Bem, enquanto focamos no sul de Israel, não podemos esquecer do norte de Israel também, porque foi apenas um dia depois que o Hamas lançou esse ataque sem precedentes ao sul de Israel que o Hezbollah entrou na luta, lançando dezenas de milhares de foguetes do Líbano, dezenas de milhares de residentes no norte de Israel. Eles tiveram que evacuar. E 2 anos depois, a situação de segurança é uma realidade completamente diferente. Moradores ainda aprendem a voltar para casa. Nossa corporação anfitriã, Natasha Kurtzik, visitou o norte de Israel para conversar com moradores e saber como enfrentam o dia a dia. Você sente que aqui já é sua casa? Não é A casa, sabe? até o fim, mas sim. Quantas vezes vocês se mudaram desde que fundaram Madrak? 5, 1, 2, 3, 4. 4? Você ainda sente que esse rio é sua casa? Faz quanto tempo que saiu de lá? 1 ano e meio. Você quer sair de lá? Quer? Os Alcolombres são uma das centenas de famílias que ainda estão deslocadas. 2 anos depois que Hezbollah abriu uma segunda frente na fronteira norte de Israel, em 8 de outubro de 2023, apenas um dia após o Hamas atacar o sul de Israel.
Elas são do Kibbutz Manaba, pequena comunidade israelense na fronteira com o Líbano, evacuada quase de imediato. Shelley, Tom e seus 3 filhos vivem hoje no kibbutz, Ayelet Shah. a cerca de 20 minutos ao sul de Manará. Como muitas famílias jovens, ainda não decidiram se vão voltar. Para que outubro não aconteça de novo. Eu tenho 3 filhos pequenos. Morar na fronteira está muito assustador. Porque estamos em Manara, que fica bem na fronteira de Israel com o Líbano. Muitas dessas casas conseguem ver diretamente as vilas libanesas. Algumas estão a apenas 70 metros de onde estamos agora. E é por isso que este kibbutz se tornou um dos principais alvos ao longo dos últimos 2 anos do conflito com o Hezbollah. Na verdade, mais de 80% das casas deste kibbutz foram danificadas por foguetes ou drones explosivos lançados por terroristas no Líbano. Que túnel. Você viu? Você ainda está só em cima. É disso que você precisa. É disso que você precisa no meu show, sim. Isso aí. Hoje vou encontrar Tom, marido da Shelley, no kibbutz Manava. É minha primeira vez aqui desde o início da guerra. A vila libanesa é Maslagbat. É de lá que principalmente eles disparam. Tom permaneceu em Manara durante a guerra na equipe de segurança, enquanto Shelley e as crianças se mudaram pelo país. Tivemos medo que ele explodisse e viemos apagar. Deitado aqui, peguei o carro do papai. Soldados estavam lá em cima e atiraram outro morteiro que atingiu aqui. Os amigos que estavam aqui em cima foram principalmente atingidos pelos estilhaços. Desafiador e traz muitos desafios ao longo do caminho. Com a família, consigo mesmo, com tudo. E você ainda está disposta a voltar? Para o grupo. Para muitos, a ideia de voltar a viver bem na fronteira com o Líbano é assustadora. Mesmo que o cessar-fogo com o Hezbollah continue ou não. Mas o kibbutz já iniciou a reconstrução das centenas de casas danificadas e destruídas aqui. A gente costumava sentar aqui toda sexta-feira à tarde. Tinha uma pequena área de lazer para as crianças ali. Toda sexta-feira à tarde, antes da guerra, era como se estivéssemos aqui. Teve um incêndio aqui, lidamos com isso e recebemos alertas de mísseis. E tivemos sorte, conseguimos sair dessa. Perdemos Sapírio. Mais de 100, com certeza. Mais de 100. Vimos 106 escritos acima da cabeça. Esta creche foi impactada. Aqui também outras casas aqui foram atingidas. Essas são as creches. Agora estão fazendo reabilitação. Este novo jardim de infância marca um novo começo para Manava, mas está aberto apenas para 7 crianças entre 3 e 6 anos de idade. A comunidade já abrigou cerca de 280 pessoas. Hoje, cerca de 90 pessoas retornaram, mas esse número deve crescer. A família de Lior é uma das primeiras a voltar a viver aqui. É por isso que não posso deixar este lugar. Olha o que eu tenho, olha essa vista. Muita gente diria que você é louca por querer voltar e morar aqui com seus filhos. Eles estão certos. Nós somos loucos por morar aqui. Eu não sinto que é seguro por aqui, mas este é o nosso lugar. Tipo, esta é a nossa casa. Não temos outro lugar para ficar. Para muitos da geração mais velha de Manara, como os pais de Tom, nunca houve dúvidas sobre voltar, mesmo com a casa destruída. Eles moram aqui há mais de 50 anos.
houve uma invasão de terroristas em Misgavam e lembro que toda noite antes de dormir penso onde esconderia as crianças se algo acontecesse. No fim, não é só mais um gerente. Aprendi que nada é permanente na vida, tudo vem da mudança. Guru na fronteira é um pouco arriscado. Assumir esse risco e esse perigo. Para um lado, para o outro, pode ser em qualquer lugar, é isso que eu estou dizendo. É uma pergunta essencial. Onde estaremos, o que faremos? Mas a administração sempre será um sonho. Já falamos sobre muitas das estratégias e políticas, mas para os homens e mulheres que estão servindo, especialmente aqueles que foram convocados da vida civil em 7 de outubro, não se trata apenas de história. Essa é a realidade deles. Soldados da reserva, eles carregaram grande parte do peso desta guerra nos últimos 2 anos, equilibrando o serviço, a família e até mesmo suas carreiras. Agora estou com o sargento Max Crash, líder dos Soldados pelos Reféns, um dos movimentos de veteranos de guerra que se recusam a continuar servindo em protesto contra a condução desta guerra. E Max, obrigada por estar aqui. Primeiro quero falar sobre sua experiência quando foi convocado como civil para a reserva e depois deixou de atender a esse chamado. Como foi essa decisão? Certo, então eu me alistei em 7 de outubro sem nenhuma dúvida na minha mente de que eu iria para onde fosse necessário. Fui enviado para a fronteira norte do Líbano e naquela mesma noite de 7 de outubro estávamos esperando em uma emboscada para que terroristas do Hezbollah passassem. E com base nas informações que tínhamos na época, esperávamos conseguir atrasá-los para que o pessoal atrás de nós pudesse detê-los. Eu estava pronto, assim como todos os outros, para arriscar minha vida e morrer protegendo este país. E essa é a missão. Essa é a missão que atendemos. Hoje acho que essa missão ainda é a mesma que estamos atendendo. E vemos que temos uma liderança neste país, nesta guerra, que está nos levando ao desastre, como eu e como todos os soldados do nosso movimento que estão recusando abertamente, há milhares, possivelmente dezenas de milhares de soldados que estão recusando silenciosamente. E quando falamos abertamente, também estamos dando voz a esses soldados que até agora não conseguem se manifestar. Eles não conseguem reunir forças para se manifestar. Você está preocupada que ao dar voz àqueles que não querem continuar servindo, mas e aqueles que querem continuar e que estão colocando suas vidas em risco em Gaza neste momento? Você teme que sua ausência aumente o risco para eles? Primeiramente, vou dizer que também estamos fazendo isso por eles. Vejo isso como meu dever para com meus amigos que estão voltando ativamente para Gaza. E para eles é um passo grande demais. É muito difícil para eles dizerem, eu não vou fazer isso, né? Mesmo sem confiar na missão, pois acham que precisam apoiar os amigos. E é algo muito importante para todos nós reconhecermos que estamos todos juntos nisso, sabe? Estamos sendo manipulados, estamos sendo abusados. E é preciso que as pessoas consigam falar e se posicionar contra esse abuso. Como acha que essa guerra acaba? Você esteve na linha de frente e viu tudo. Existe uma visão clara de vitória nessa guerra? Acho que a palavra vitória é usada de forma muito vaga. Depois de algo como 7 de outubro, não existe algo como vitória. Podemos ter reabilitação, podemos construir, mas não há vitória após 7 de outubro. Centenas de soldados terem sido mortos e civis terem sido feridos, famílias terem sido destruídas e a vida das pessoas ter sido virada de cabeça para baixo por tanto tempo. E nós, como sociedade, temos que conviver com tudo o que nosso país fez durante esta guerra, infelizmente, inclusive com muitos civis em Gaza, algo sobre o qual não falamos o suficiente, mas que é uma realidade muito concreta. Quero abrir essa conversa com Jonathan Conrigues também, porque esse cansaço que estamos vendo de muitos desses soldados que não querem vir e continuar lutando, 2 anos,
É uma guerra longa para Israel. Esses soldados não estão acostumados a lutar assim. Como o exército pode continuar lutando essa guerra se vamos ver cada vez mais esse cansaço? Sim, eu acho que, obviamente, a guerra é uma coisa horrível. Quando você luta, quando é forçado a lutar, você se encontra em uma situação muito difícil. E geralmente são os elos mais fracos que se quebram primeiro. E eu não concordo com muita coisa do que você disse. Eu não acho que você esteja totalmente errado ao afirmar ou dizer que não pode haver uma vitória. Pela mesma lógica, nenhum país livre deveria lutar para se defender só porque teve um começo ruim. Os nazistas não teriam sido derrotados, nem os imperialistas do Japão ou o Estado Islâmico do Iraque e da Síria nesse caso. Então, é claro, a vitória não é apenas possível, ela é realmente obrigatória. Para que possamos viver aqui, para que essa comunidade possa se reerguer e para que haja uma longa lista de espera para o jardim de infância das crianças, a primeira coisa necessária a fazer é alcançar a vitória. E a vitória é o que vai possibilitar tudo isso. Agora, eu não posso aprovar e não posso concordar com pessoas que se recusam a servir por qualquer motivo político. Não aqueles que são legal ou ilegalmente isentos do serviço para começar, de um lado do establishment político em Israel, ou pessoas que alegam outros motivos também. Eu acho que o ponto central aqui é que somos um país e uma sociedade em guerra. Estamos sendo atacados por várias frentes simultaneamente, e lamento muito que haja partes da sociedade israelense que acreditam em propaganda internacional e em propaganda motivada politicamente em Israel, minando a própria força e o tecido da sociedade. Claro, tenho minhas reclamações e críticas sobre como o governo está conduzindo ou não está conduzindo esta guerra. Tenho minhas críticas sobre como o gabinete está priorizando coisas erradas em vez das certas. Lamento profundamente quanto tempo Israel está demorando para trazer nossos reféns de volta. Acho que isso é um erro estratégico tremendo por parte do Estado de Israel e do primeiro-ministro, que é o responsável final. Dito isso, no final das contas, somos um país, estamos em guerra e agora não é hora de recusar. A única parte que se beneficia disso são nossos inimigos, que tenho certeza que ganham muita força ao ver as franjas da sociedade israelense começarem a vacilar. Isso é apenas parte do debate interno que estamos vendo aqui, 2 anos depois, vindo de muitos dos próprios israelenses. Vemos esse debate internacionalmente, mas ele é sentido bem aqui, em casa. Vocês duas levantam questões importantes sobre o que realmente mudou na segurança do local após 2 anos. Roberto Swift analisa as verdadeiras implicações de segurança dos últimos 2 anos. O primeiro aniversário de 7 de outubro foi marcado enquanto a guerra de múltiplas frentes de Israel continuava. Em 16 de outubro, Yahya Sinwar, arquiteto do massacre ocorrido 1 ano antes, morreu, morto em um encontro casual no campo de batalha de Rafah. Enquanto israelenses comemoravam, palestinos exaltavam a resistência de Sinwar. No fim de novembro, Israel e Líbano concordaram com um cessar-fogo, marcando um ponto de virada importante. O culminar de 2 meses em que Israel enfraqueceu o Hezbollah por meio de ataques pager, uma invasão ao sul do Líbano e uma campanha de assassinatos por ataques aéreos. No início de dezembro surgiram consequências imprevistas. Quando o regime de Bashar al-Assad, na vizinha Síria, entrou em colapso, privado de apoio externo. Israel respondeu à ascensão de um ex-jihadista ao poder tomando terras sírias e atacando equipamentos militares. Parabéns, mas em 20 de janeiro a chegada de um novo líder mudou o rumo da guerra. Sob pressão de Trump, Hamas e Israel aceitaram cessar-fogo. Acordo de 2 meses libertou 25 israelenses. Após semanas de reencontros e entregas tensas, Israel retomou os ataques em março, focando no sul de Gaza. Em 23 de março, tropas das Forças de Defesa de Israel mataram 15 paramédicos desarmados, um evento tático com consequências estratégicas para a posição internacional de Israel. Em 6 de maio, a Casa Branca anunciou um cessar-fogo com os Houthis, encerrando meses de ataques aéreos contra o grupo iemenita aliado ao Hamas. Os ataques de longo alcance entre israelenses e Houthis continuaram inalterados.
No final de maio, em resposta à pressão internacional sobre Israel devido ao bloqueio de ajuda, a Fundação Humanitária de Gaza começou a distribuir alimentos. No que se tornaria uma cena quase diária, dezenas de palestinos foram baleados, muitos mortos enquanto tentavam alcançar a ajuda. Em 13 de junho, Israel lançou ataques aéreos e comandos ao Irã para enfraquecer seu programa nuclear, surpreendendo a República Islâmica. O Irã lançou mísseis balísticos, 90% foram interceptados, mas ainda causaram danos e mataram 30 pessoas em Israel. Israel pode ter começado a guerra, mas foram os Estados Unidos, aliado de Jerusalém, que a encerraram. Há pouco tempo, os militares dos Estados Unidos realizaram ataques de precisão massivos contra as 3 principais instalações nucleares. Mas os sucessos do poder aéreo israelense não puderam ser replicados na briga urbana de Gaza. No restante do verão, Israel manteve ataques aéreos, bombardeando Damasco em julho quando conflitos internos ameaçaram os drusos sírios e matou o primeiro-ministro Houthi em agosto, raro êxito contra o grupo. Mas o custo de Gaza continuou a aumentar para Israel, tanto externamente quanto internamente. Aliados que defenderam Israel anunciaram que reconheceriam o Estado da Palestina. O intenso debate sobre a invasão de Israel à cidade de Gaza dividiu o governo e o exército. Uma tentativa fracassada de matar a liderança do Hamas no Catar, em setembro, aumentou o isolamento de Israel e impulsionou novos esforços internacionais por um cessar-fogo. O segundo aniversário de 7 de outubro ocorre enquanto a guerra de Israel em Gaza pode terminar. O que ocorrer nos próximos dias e semanas pode definir como os sucessos e fracassos militares do último ano serão avaliados. E as implicações de segurança vão além da fronteira de Israel. O dia 7 de outubro redesenhou todo o mapa do Oriente Médio, remodelando alianças, rivalidades e até mesmo o lugar de Israel na região. Vamos voltar para Ariel, nossa correspondente no Oriente Médio. Ariel, como você responde? Como no dia 7 de outubro remodelou o lugar de Israel na região? Vai muito além de Gaza e do Líbano. Falamos de um mapa totalmente diferente do Oriente Médio. Nicole, o que destaca as conquistas estratégicas que Israel obteve nesses últimos 2 anos foi descrito aqui. Acho que o que precisa ser entendido primeiro é que isso surgiu do pior fracasso da história da segurança de Israel. E assim, a partir do ponto mais baixo, Israel conseguiu pegar esse fracasso e transformá-lo em oportunidades estratégicas, começando pela fronteira norte. Nasrallah se foi. Há uma nova realidade política no Líbano. O primeiro-ministro Netanyahu convidou a liderança libanesa para negociações diretas de paz com Israel. Até 1 ano atrás isso seria impensável. Vamos passar para a Síria, onde há um governo completamente novo que está abandonando o acesso iraniano a tal ponto que o principal oficial de segurança do Irã nem sequer pode sobrevoar o espaço aéreo sírio quando quer ir ao Líbano. Também impensável. É até uma piada regional que são os sírios que mais odeiam os iranianos na região, até mais do que Israel. E se formos aos Houthis no Iêmen, sim, acho que Israel, esse é um dos desafios que permanecem a longo prazo, mas estamos vendo uma consolidação aproximada de uma coalizão internacional. Ela ainda não foi formada, mas já estamos ouvindo o governo do Iêmen, reconhecido internacionalmente, pedir que essa coalizão internacional vá atrás dos Houthis. Vimos americanos e anos atrás países do Golfo irem atrás dos Houthis. Israel é atualmente o único país que está enfrentando essa ameaça global internacional. Mas com esse chamado do governo reconhecido internacionalmente no Iêmen para essa coalizão, estamos ouvindo novas vozes que não tínhamos ouvido até agora. No Iraque, as milícias pró-Irã estão na defensiva e tentando preservar qualquer influência que ainda tenham no Iraque. E eu acho que o maior desafio, se deixarmos de lado os desafios contínuos com a questão palestina, é que, na minha opinião, o mais complexo de todos os 7 frontes é a arena palestina com o Irã. Agora não é mais uma guerra nas sombras entre Israel e Irã, virou o palco principal. Eu temo que a troca de golpes que ocorreu não só na guerra de 12 dias, mas também antes disso, seja algo que devemos esperar que continue daqui para frente.
Mas, no fim das contas, isso parece ser o desfecho desse conflito regional. Israel indo atrás da cabeça do povo, os representantes foram efetivamente desmantelados, restando apenas um representante ativo, que são os Houthis. Como descrevi, eles já são vistos como ameaça global, embora ainda não tratados assim. Assim, vemos em todos os aspectos uma mudança total na realidade do Oriente Médio. E isso é muito atribuído aos ganhos táticos de Israel, que provocaram uma mudança estratégica indo do fundo do poço para... Atualmente estabelecer Israel como uma potência regional proeminente. Israel é uma potência regional proeminente. Agora tem respeito no Oriente Médio. Dani, mas será que perdeu esse respeito no Ocidente ao custo desse respeito no Oriente? Bem, certamente há uma troca. Sabe, até o dia 7 de outubro havia 3 grandes potências na região. Nenhuma delas é árabe: Turquia, Irã e Israel. Depois do dia 7, 2 anos após o 7 de outubro, Israel surgiu como a primeira e a mais poderosa, e o Irã está muito degradado. E a Turquia, eu acho, também está bastante contida. E, ao mesmo tempo, infelizmente, por razões políticas, covardia e, eu acho, por outros motivos muito errados, de forma ultrajante, muitos países, especialmente nossos amigos europeus, reconheceram um Estado palestino não pelo mérito. Os palestinos, neste momento, não merecem um Estado desde 7 de outubro, mas eles fizeram isso como uma punição a Israel, porque Israel caiu vítima de uma campanha brilhante, infelizmente, de fome e genocídio pelo Hamas e todos os seus cúmplices. Precisamos ser muito sinceros e firmes ao dizer: se houve um genocídio, foi perpetrado pelo Hamas. Qualquer crime de guerra, o Hamas cometeu muitos crimes de guerra. Eles são os que mataram civis israelenses e também usam seus próprios civis como escudos humanos. Infelizmente, não convencemos quase ninguém sobre isso, exceto os Estados Unidos da América. 2 anos depois, o resto do mundo esqueceu o que aconteceu em 7 de outubro. Jonathan, Israel está mais segura 2 anos depois, ou apenas mais alerta, enquanto o mundo esquece os perigos que ainda existem? Sim, seguindo o que Ariel disse e Maslalon, eu acho que, militarmente falando, regionalmente, estamos em uma posição muito melhor e somos mais fortes, somos vistos como mais duros, mais resolutos, e acho que projetamos uma sombra de dissuasão maior ao nosso redor, o que é muito importante, e isso pode ser um fator que vai ajudar na estabilidade, prosperidade, talvez na construção da paz, talvez em coisas boas com os sírios ou com os sauditas. É sempre bom que seus inimigos, potenciais inimigos e adversários, acreditem que você é forte, está pronto para a batalha e que de forma alguma eles devem pensar em te atacar. Acho que estrategicamente estamos em situação bem pior do que antes de 7 de outubro e nós, de certa forma, trocamos nossa posição regional por uma posição internacional. E acho que isso precisa ser o foco do governo israelense. Isso precisa estar em primeiro plano nos gastos do governo, nas prioridades, no pessoal e nas tarefas. É travar essa batalha diplomática de corações e mentes, a guerra jurídica, que é uma frente tremenda na qual vamos lutar, na qual israelenses, empresas israelenses, universidades, cidadãos comuns, ex-militares, todos vão estar lutando lá. Teremos que esperar para ver. Ainda restam perguntas. Mas vocês 3 deram uma boa visão do passado. Ariel Osran, Dani Ayalon e Tenente Coronel da Reserva, Jonathan Conrigues. Obrigado por participarem deste especial de 7 de outubro. Agora, de tudo o que está acontecendo na região, queremos ir para Washington, porque as ondas de choque do 7 de outubro estão remodelando não apenas a política de Israel, mas também sua posição no mundo, como acabamos de discutir. Agora fui a Kfar Aza, com o embaixador dos Estados Unidos da América em Israel, Mike Huckabee. Enquanto estávamos lá juntos apenas 2 meses após o massacre de 7 de outubro, antes mesmo dele sonhar em se tornar embaixador. Dá uma olhada. Kfar Aza, um símbolo tanto do sofrimento quanto da resiliência de Israel. O sofrimento que Mike Huckabee, então futuro embaixador dos Estados Unidos da América em Israel, presenciou pessoalmente em dezembro de 2023. Essa é exatamente a área onde estávamos, não é?
Esta é exatamente a área. Como está sendo para você voltar aqui? É de partir o coração e não é uma lembrança que eu realmente queira reviver. E levou muito tempo para eu conseguir chegar ao ponto de não ter esses momentos emocionais que duravam semanas e meses depois de ter estado aqui. E eu nunca vou esquecer nem mesmo o cheiro da morte que estava no ar. E isso foi várias semanas depois, e ainda estava lá. Isso foi há 2 anos. Hoje, a visita dele tem um significado ainda maior. E quando você esteve aqui, você não era diplomata. Você era civil. Você era uma grande apoiadora de Israel. Agora, como embaixadora, você carrega o peso da política dos Estados Unidos da América. Isso muda a sua perspectiva ao retornar. Não sei se isso muda, isso aprofunda. Minha perspectiva já era sólida naquela época, por isso eu estava aqui. Mas certamente é um lembrete vívido de qual é a minha responsabilidade como embaixador. Acho que voltar exatamente para este mesmo lugar onde estive há 2 anos é, honestamente, relembrando memórias que preferia esquecer. Sabe, eu não consigo superar o fato de que coisas realmente cruéis aconteceram aqui com pessoas que não mereciam isso. Esse trauma agora influencia Huckabee como embaixadora, convertendo memória em missão na política dos Estados Unidos da América em Israel. Acho que a maioria das pessoas ficaria chocada ao descobrir como a relação entre os Estados Unidos e Israel é tão harmoniosa. Por isso afirmo, não é só uma aliança, mas uma parceria. O que compartilhamos em coleta de inteligência, o que compartilhamos em equipamentos militares e na aplicação deles, mas também o que compartilhamos em nossos valores comuns, como democracias, onde elegemos nossos líderes. Como essas duas administrações dos Estados Unidos da América lidaram com Israel após 7 de outubro? Na minha opinião, eles ficaram esquizofrênicos em sua política. Um dia eles diziam que não havia 1 milímetro de diferença entre nós, nosso compromisso com Israel é inabalável. No dia seguinte, eles ameaçavam reter as próprias armas que eram necessárias para que Israel erradicasse o Hamas de Gaza e parasse o que vinha acontecendo. Foi muito frustrante assistir isso. Você viu isso de perto há 2 anos. E agora, olhando para os últimos 2 anos, há algo que Israel poderia ter feito diferente? Israel foi duro, suave e tentou tudo entre esses extremos. Eu dou crédito a eles por irem à mesa de negociações repetidas vezes, de maneiras que a maioria das pessoas nem imagina quantos acordos eles colocaram na mesa e disseram, aqui está. E o Hamas dizia, sim, vamos analisar isso. E depois mudava os termos e então se retirava. O motivo pelo qual isso ainda não chegou ao fim é um só, o Hamas. Você fala sobre os acordos em discussão. E o Egito e o Catar também são mediadores, assim como Washington. Como Washington vê seu papel em comparação com esses 2 outros mediadores? Acho que eles valorizam o fato de o Egito estar envolvido e de forma muito eficaz em muitos aspectos. Acho que eles realmente tentaram acabar com isso, pressionando onde precisava. Espero que o Catar também tenha feito o mesmo. Às vezes queria que pressionassem mais, pois ainda mantém esses selvagens incivilizados em seu país. E acho que não deveriam ter dado quartos de hotel de luxo para eles em Doha. E patrocinar a Al Jazeera e financiar a Irmandade Muçulmana. Mas eles têm sido úteis às vezes e acho que devemos ser gratos pelo que fizeram, mas eu ficaria muito mais grato se eles fizessem tudo o que pudessem. 2 anos depois, mais países ocidentais aderem ao reconhecimento do Estado palestino. Os Estados Unidos da América mantêm que agora não é o momento adequado. Você acha que existe um momento certo para se avançar com o Estado palestino? Alguém teria que definir quais seriam as fronteiras, quem lideraria, como seria. A verdade é que já existiu um Estado palestino. Ele está bem aqui. É Gaza. Estamos ouvindo as explosões vindo de lá agora. Era um Estado totalmente palestino, governado e controlado por eles, que foram eleitos para o poder. O Hamas assumiu o controle em 2007 e foi o mais próximo de um Estado palestino puro que vamos ver. Como esse relacionamento entre Israel e os Estados Unidos mudou, se transformou após 7 de outubro. Bem, a Casa Branca, sob o comando do presidente Trump, foi completamente favorável.
Houve rumores de que o primeiro-ministro e o presidente não se davam bem, mas isso não era verdade. Ou que os Estados Unidos estavam recuando em seu apoio. Isso não era verdade. E quando estive lá em julho e participei de várias reuniões entre o primeiro-ministro e o presidente, ficou muito claro que não apenas o apoio dos Estados Unidos da América a Israel estava mais forte do que nunca, mas também que o vínculo pessoal entre esses dois líderes, que tomaram decisões muito arriscadas, porém importantes, sobre o Irã e as tomaram juntos, nunca foi tão forte, próximo e significativo. Às vezes sou criticado porque as pessoas dizem que eu fico do lado de Israel. Bem, há pouquíssimas pessoas dispostas a defender Israel no meio disso tudo. Há uma fila enorme de críticos, mas aqui está o motivo pelo qual eu tomo essa posição. Israel é nosso parceiro, eu já disse isso várias vezes, é nosso parceiro. O que significa que se você insultar meu parceiro, está me insultando também. Refletindo sobre tudo o que aconteceu nesses últimos 2 anos, quando estivemos aqui há 2 anos, você já imaginou que voltaria aqui agora como embaixadora? Não. Nicole, quando você e eu estávamos caminhando por essa mesma trilha há 2 anos, eu estava confortável vivendo minha vida no setor privado, apresentando programas de televisão e administrando vários negócios, e achava que todo o meu serviço no governo já fazia parte do meu passado. Poucos dias depois da eleição, o presidente ligou. Ele não pede, ele manda. E ele me disse que eu viria para Israel como embaixador. E, sinceramente, se ele tivesse me pedido para fazer qualquer outra coisa, eu teria dito, não, senhor, não quero um cargo federal, não estou interessado em voltar para o governo. Mas me pedirem para vir para essa posição foi a única coisa a qual não pude recusar, pois já estive aqui por 52 anos, 100 vezes. Era um lugar que eu conhecia bem, conheço bem. Minha esposa e eu nos sentimos em casa aqui, confortáveis aqui. Somos dedicados à ideia de que Israel precisa ter segurança. Desejo que toda mãe israelense coloque seus filhos na cama sem se preocupar com sirenes, os obrigando a correr ao abrigo de madrugada. Então, é a única coisa que ele me pediria para fazer e eu teria que aceitar. E sou grato por ter esse privilégio incrível de representar meu país, os Estados Unidos, meu presidente, presidente Trump, por estar aqui em um momento como este. Toda manhã eu acordo e leio a conta do Twitter do presidente para ver se fui demitido. Ele ficou famoso por demitir no Twitter. Sempre digo, olho, se não fui demitido, ainda tenho emprego, então me visto e vou trabalhar. Como você vê o futuro de Kfar Aza e de Israel? E de que forma acha que pode contribuir para isso? Nicole, você e eu viemos aqui há 2 anos e era um lugar muito feio. 2 anos depois voltamos e o lugar continua feio. Eu adoraria voltar aqui com você em 2 anos e caminhar por esse bairro e que fosse um lugar bonito. E em vez dos sons de bombardeio ao fundo, a apenas algumas centenas de metros daqui, eu adoraria que fosse um lugar onde víssemos crianças brincando com seus brinquedos, alheias ao que aconteceu aqui, o que então teria sido há 4 anos. O dia 7 de outubro sempre será lembrado como um dos mais sombrios da história de Israel. 2 anos depois, a dor e a esperança convivem lado a lado, a ameaça permanece. A guerra continua e as lições daquele dia ainda estão sendo escritas. Mas de Nahu Oz a Washington, de Gaza ao norte, as ondas de choque de 7 de outubro ainda são sentidas em Israel e muito além. Mas a história daquele dia não acabou, e nem a determinação de Israel. Para todos que estão assistindo, eu sou Nicole Zedek e muito obrigada por acompanharem esta edição especial da I24 Notícias em Inglês.